bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando nas redes sociais da CDL Vitória, também outros canais. Estamos ao vivo diretamente do evento As Três Bases em Vitória, nesse 13 de janeiro ensolarado, em que muitas pessoas se disponibilizaram, na verdade se comprometeram a virem para cá para aprender e para evoluir cada vez mais. É um prazer ter vocês com a gente. Meu nome é Gabi Manganelli. É Gabriele Manganelli, mas pode me chamar de Gabi ao longo da nossa jornada, porque eu estarei com vocês aqui até o final do dia. Os palestrantes, os convidados do evento As Três Bases passarão também por aqui para que a gente interaja com eles, para que a gente aprenda ainda mais. E eu começo agora já recebendo no nosso podcast CDL Apresenta As Três Bases com Marcelo Coelho. Marcelo Coelho, gente, é PhD em música. Eu tenho o hábito, Marcelo, primeiramente, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Gabi. Bom dia. Eu tenho o hábito de brincar que eu sei o que vocês estão pensando quando eu converso com o público. Eu imagino que a pergunta inicial para você, até para você se apresentar, pode ser: o que é ser PhD em música? Bom dia, Marcelo. Bom dia. Bom, para o ouvinte, para quem está assistindo, PhD em música, o título PhD é um título acadêmico. Então, eu fiz graduação em música na Unicamp, depois eu fiz mestrado em Jazz Performance nos Estados Unidos, depois eu fiz doutorado em composição na Unicamp e o pós-doutorado em processos criativos musicais na USP. Então, o doutorado me trouxe esse título PhD, né? Doutor em música ou PhD em música é a mesma coisa. O pós-doutorado foi uma continuação. Então, esse é por isso o título, PhD. Não é muito comum. Eu fui o primeiro saxofonista do país a ter doutorado, assim, um PhD. Então, muita gente me pergunta, mas é uma titulação acadêmica. A gente até estava conversando, né? O que significa ser PhD em música? Quer dizer que você entende de muitas áreas, que é muito abrangente, ou que você foi se especializando? Você me explicou que você foi se especializando, né? Eu fui me especializando em numa ação musical. Por exemplo, eu conheço muito mais de música na questão teórica, sistêmica, vamos dizer assim. Eu entendo a música de maneira sistêmica, mas isso não quer dizer que eu atue em todas essas áreas de maneira prática. Então, o PhD faz com que você tenha um conhecimento sistêmico da música muito maior, mas você se especializa na prática em alguma coisa. Como se fosse um médico, por exemplo, que ele se especializa em alguma coisa, mas o conhecimento sistêmico da medicina dele é muito maior. Então, é mais ou menos isso. No meu caso, foi a composição, né? A escrita musical e tudo. É semelhante às outras áreas, né, em relação a camadas de estudo, mas como é algo diferente, como você mesmo citou, são poucos que são PhD em música, gera essa curiosidade. Eu queria que você explicasse pra gente, por exemplo, primeiro, por que um PhD em música está num evento direcionado à alta performance, a desenvolvimento pessoal? Ou seja, qual é a funcionalidade da música em tudo isso? Essa é uma pergunta muito interessante, porque a música ela é muito mais funcional em diversas outras áreas do que a gente imagina. O recorte da música enquanto entretenimento, que é um recorte tardio, que veio da Europa a partir da arte, é o recorte que maior se expandiu, porque teve uma questão de financeira aí. Então, quando você cria entretenimento, você mexe com um grande público. Foi o filho do bar que começou a cobrar pelos primeiros concertos, porque isso não existia. Então, isso cresceu. Virou um produto. Virou um produto, que é um produto importante. Sem dúvida. Agora, qualquer pessoa entende que a música está para além de um simples entretenimento. Ela não precisa estudar para isso. Então, você deve ter referências de música em vários momentos diferentes da sua vida. Então, a gente pega, por exemplo, uma funcionalidade da música que é muito explícita, são os evangélicos. Eu tenho uma experiência com a igreja evangélica. Eu não sou evangélico, mas eu achei muito curioso. A minha esposa é evangélica. Então, a primeira vez que eu fui ao culto, ela falou, vai ser de 7 às 8. E eu cheguei lá às 7h10, eles estavam cantando. Né? Muito bonito, aliás, muito bem tocado, bem cantado. 7h10, eles estavam cantando. Eu falei, pô, mas começava às 7. 7h15, eles continuavam. 7h20, eu falei, mas tá bem atrasado, né? Eles continuam cantando. 7h30 chegou o pastor. E aí ele acabou às 8. Eu falei, pô, vocês começam atrasado e acabam no horário? Aí ela falou, não, esses 30 minutos chama-se louvor. Aí eu falei, peraí, metade de um rito evangélico é só música e não é entretenimento. Ali é uma funcionalidade.
O que eu vou fazer aqui é outra funcionalidade da música, é mostrar como um quarteto de jazz trabalha sempre em alta performance. Ah, o link também está aí, além da funcionalidade, né, que a gente vai comentar em relação à cognição, Sim. algumas coisas relacionadas a sentimentos também, né, que tudo Sim, isso interfere. é, Tem essa questão também, né, da alta performance, alta porque performance. um musicista, uma pessoa que lida com isso diariamente, que é profissional, ele certamente tem um treino, né, que é a prática relacionado ou muito semelhante a de grandes atletas, por exemplo. Exatamente, ou talvez até mais, porque começa ainda mais cedo e não acaba. O atleta pode começar cedo, mas ele tem um tempo, né, mais limitado, por uma questão do corpo. O músico não. E mais, o músico, à medida que ele vai alcançando outros níveis de reconhecimento, a demanda da performance, da alta performance dele aumenta. Então, se você vai ficando mais conhecido, você não pode entregar um produto menor daquilo quando você era iniciante. Então, é um trabalho de alta performance mesmo. Muita gente pode pensar, poxa, pode ser exaustivo? Pode ser, mas existem aí técnicas e outras que fazem com que você mantenha o que você já conquistou em termos de performance e consiga aumentar para outras frentes. Então, isso tem muita sinergia com esse evento. E eu vou mostrar hoje de maneira muito prática, porque vai vir um quarteto de jazz comigo. Então é assim, olha, não quero dar spoiler aqui, mas olha quando isso aqui acontece, quando não está tendo uma situação de alta performance. Aí você vê assim, escancaradamente o resultado musical. Que é relacionado também à questão do time, né? Claro, Um quarteto de música é um time ali em exato, função de um mesmo propósito, que é tocar a melodia perfeita. exato, Então, se um desafina, acho que talvez eu já esteja entendendo um pouco do que pode acontecer. exatamente. Tudo desanda, né? Podemos dizer assim. Sim, isso é muito interessante. Eu não vou querer antecipar, mas as pessoas vão perceber isso. E o mais importante, ah, elas vão sair daqui com conhecimento musical. Não é só a música servindo para ilustrar outros conhecimentos de outras áreas. Eu não saio do assunto da música. Eu só falo de música. Elas vão sair daqui com conhecimento musical, mas as analogias são muito explícitas. Então, a questão da funcionalidade da música não é ela servir para ilustrar outros conhecimentos de outras áreas. Não, esses outros conhecimentos já estão implícitos dentro da própria estruturação musical. Ela por si só é conhecimento. É, Inclusive, você estava explicando sobre a música ser funcional e que ela, em determinado momento, passou a ser também um produto, mas que antes ela era usada realmente focada nas funcionalidades dela. Quais seriam essas funcionalidades? A que a gente pode atribuir a música? São várias funcionalidades e depende de onde essas funcionalidades aconteceram nas civilizações antigas. Por exemplo, a Grécia sempre foi muito voltada ao conhecimento. Então, Pitágoras, que é o cara que criou e desenvolveu a matemática, ele tinha na música uma grande referência. Porque ele tinha na música a referência tangível da questão abstrata da matemática. É mesmo. E- Quando a gente fala em música atrelada a conhecimento, eu acredito que, não sei, na sua vivência, muitas pessoas relacionam a música calma, ajuda a estudar. E não é isso somente, né? Também é isso. Entendi. Então, o que acontece? A gente sabe dessas funcionalidades da música de maneira muito superficial. Você certamente tem na sua experiência de vida músicas para várias situações e circunstâncias. Então você eventualmente tem uma música que te acalma, uma música que te faz ficar mais animada, uma outra que te faz ficar mais reflexiva ou concentrada, seja o que for. Isso é só a superfície. Isso é só o início. Existem muitos estudos? Existem, mas eles estão muito dispersos, né? Sobretudo na questão da educação musical, na escola. Por exemplo, imagina se a gente tivesse na formação de todas as pessoas a música desta maneira, em que contribuísse pela estruturação musical, pela questão da música pela música, ela compreender circunstâncias ou eventos matemáticos, ela compreender história e cultura, porque é possível, ela compreender questões de comportamento, questões cognitivas, entre outras. Tudo isso está atrelado. Por isso que a música é muito sistêmica, né? Eu ia anotar aqui, mas já vou fazer a pergunta para você. Você disse que a música pode ser usada, inclusive, como um recorte ou, na verdade, um reflexo da sociedade. Então, assim, estuda-se história.
pergunta quase que polêmica, né? Te preocupa imaginar qual vai ser o recorte que a gente vai ter daqui a alguns anos, quando a gente analisar algumas músicas da atualidade? Não me preocupa pensar nisso. Eu acho que isso é o que está acontecendo. É um movimento natural, né? É natural, mas a música pode ser um excelente indicativo para onde essa sociedade está caminhando. Então, se a gente observasse isso com muito mais cuidado, fala, bom, por conta desse consumo aqui de música, eles estão caminhando para esse lado. Por qual razão? Qual é a questão? Como é que a gente intervém? Na minha percepção, sem julgamento de valor, tem uma questão de educação. Tanto que a gente não citou nenhum ritmo, nenhuma letra, citamos nada. Cada pessoa, né, tem a percepção dela. Porque é polêmica essa discussão. Às vezes uma música que eu considero, não vou nem chamar de ruim, mas não tão adequada, ou que eu jamais iria consumir, pode fazer muito sentido para uma outra pessoa. E faz muito sentido, porque senão essa música não existiria. Mas a questão é, o que é que está acontecendo? Às vezes uma música que pode ser considerada uma música muito de raiz ou muito bruta, ou uma coisa desqualificada, que muita gente pode já falar dessa maneira, às vezes ela é um indício de uma sociedade que está sendo autônoma. E ela não tem acesso, mas ela se expressa com o que ela tem. Com o que ela tem. Então é importante a gente olhar dessa maneira. Sabe? Olha, esse tipo de música aqui tem esse caráter autônomo, eles estão expressando a partir do recurso que eles têm, que é esse aqui. Então eles estão precisando talvez de mais recursos, porque eles fariam alguma coisa diferente, não estou nem chamando de melhor ou pior. O que confirma mais uma vez a questão da música ser um recorte da sociedade. Um recorte não, eu diria um reflexo, né? Um retrato, vamos dizer assim, né? Entendi, perfeitamente. E o que a gente pode fazer, a gente agora entrando nessa questão da educação? Aliás, até contar um fato interessante. O Marcelo, ele não é daqui, ele é de Minas Gerais. E assim que ele me contou isso, eu falei, eu também sou. Aí ele, eu já imaginava. Aí eu perguntei, uai, por quê? Aí eu logo concluí, né, que era fácil de concluir, porque eu também sou de Minas Gerais, como que ele concluiu tão rápido. E você exatamente veio para o Espírito Santo para trabalhar essa questão de um projeto relacionado à música com educação, né? Eu nasci, só corrigindo uma questão, eu nasci em Minas, mas eu não cresci em Minas. Mas é mineiro. Aquelas apegadas. Exatamente. Tô brincando, que eu também já me considero capixaba agora. É um protótipo de um sistema de ensino de música para escolas. O que é isso? Imagina que você vai abrir uma escola e você fala, como é que eu vou dar aula de matemática? Como é que é isso? Eu contrato um professor e ele cria o programa? Não. Existem sistemas de ensinos. Você contrata, vou contratar o sistema de ensino para matemática dessa determinada empresa. Português de uma outra, ou tudo de uma única empresa. É claro que eles seguem um programa do MEC, não tem nada que eles criam da cabeça. Mas não existe um sistema de ensino com clareza para a música. O governo federal já quis, em 2008, implementar a música obrigatória nas escolas. E isso foi colocado e deram alguns anos para que isso acontecesse, as escolas se adaptassem. Mas não houve um consenso. Mas o que é que nós vamos ofertar? Então, algumas escolas simplesmente contrataram um músico, um cara que toca violão, ele entrava na sala de aula e ficava tocando. Isso não é nada. Quer dizer, poderia ser melhor aproveitado. Outras escolas até propuseram algumas coisas, mas nunca houve uma conversa. E isso vai demorar, eu suponho. O que eu vim fazer é criar um sistema de ensino que não é obrigatório para ninguém, mas é um sistema de ensino da música de maneira interdisciplinar. Então é música e matemática, música e tecnologia, música e línguas, música e cultura, esse tipo de coisa. Muito estou curiosa em relação, mesmo porque como não é minha área mesmo, é aquela matéria que eu sempre passei assim, você disse, isso ficou na minha cabeça, que a matemática a música ilustra a matemática. Explica um pouquinho pra gente sobre isso. Existem elementos musicais práticos, o ritmo, por exemplo, que ele é baseado em proporções. Por exemplo, isso é uma das coisas. Então, entendendo proporção através do ritmo, e ele é prático, é muito fácil você linkar e falar isso aqui é proporção na matemática, porque na matemática tudo é muito abstrato. Então, quando você cria uma proporção, uma fração, 2/3, né?
O que é isso, 2 sobre 3? Pode ser abstrato no papel para uma criança, mas quando você mostra isso na prática musical, Torna-se tangível, né? é tangível, é muito claro. Esse é um dos fatores. A música tem muita relação com matemática, muita relação com a física também. Então, dá para se explicar e fazer muita coisa, dá para fazer muita associação. Eu acho que faltou música, tá vendo? Quando eu fui aprender matemática e física. Acabei de descobrir alguns anos depois. Agora, até brincando com essa questão, né? Essa questão do ensino, do que a música pode trazer, vamos jogar lá para a base. Uma criança que cresce com música, aprendendo música dessa forma, ela está desenvolvendo o quê? A questão cognitiva, com certeza. E não é porque eu acho. Tem estudos que, mais do que comprovados, estudos científicos e tal, que mostram um desenvolvimento muito maior das crianças que têm acesso à música de qualquer maneira, seja executando um instrumento, porque executar um instrumento pressupõe um aprendizado muito grande, né, do controle do corpo. Você tem que dominar um instrumento, não é só dominar de qualquer maneira, você tem que dominar para expressar alguma coisa. Então a questão cognitiva é o primeiro que impacta. E tem algumas questões emocionais que impactam também, porque a criança fica algum tempo sozinha com ela, tendo que superar aquele limite do aprendizado do instrumento. Isso lida com muitas outras questões que crianças que não são colocadas à prova enquanto crianças vão sofrer com isso mais tarde. Então ela lida com o limite dela. E ela vai entendendo como é que vai passando esse limite. Aquelas crianças que são muito ansiosas, elas conseguem ajustar muito essa questão da ansiedade à medida que elas vão estudando o instrumento. Tem a questão, inclusive, social. Tem muitas crianças que só se adequam melhor quando elas estão tocando, porque não tem idade para música. Se você decidir começar um instrumento agora, pode ser que você caia numa sala com um garoto de 7 anos e vocês vão estar iguais, ou pode ser que ele seja mais rápido que você. Eu ia falar agora, pode ser que ele dê um baile, né? E aí você vai lidar com isso e a idade desaparece. Essa troca é muito grande, é muito importante. E tem outras. Para crianças que são, né, atípicas, é o termo hoje, autismo e tudo mais, a música é um caminho que elas se encontram. É muito grande a quantidade de crianças atípicas que tem na música um ponto de referência, um ponto de encontro. Recentemente, um vídeo até viralizou, né, como a gente diz na internet, de uma menininha que é autista. Ela tem... perdão se eu confundi o termo agora, mas acho que é não verbal. Ou seja, ela não fala. Mas apareceu um vídeo dela cantando plenamente. Inclusive, o pessoal até questionando se tinha algum efeito, porque ela tinha uma voz realmente diferenciada e ela cantando. Ela até cantava se essa rua fosse minha. Então, assim, a gente enxerga aí que realmente a música parece que atinge alguma coisa nela, né, que desenvolve um aspecto dela. E tem mais. A música, para pessoas que têm Alzheimer, por exemplo, ela não é desligada. Então, se você aciona através da música, essa pessoa desperta. Tem vários vídeos com isso. Ela desperta, ela rememora e ela canta e criam alguma outra ambiência para ela. Todos esses fatores são muito fortes, são muito claros, mas não há eu não sei por que isso, tá? Não é que não há estudo, mas não houve ainda uma clareza nesse trabalho de educação da música dessa maneira. Fora do país existem vários projetos assim, mas isso não é uma coisa globalizada, né? A Inglaterra fez uma coisa muito forte, muito importante. A Europa tem muito trabalho, os Estados Unidos também tem. O Brasil, um pouco menos. Tem alguns trabalhos aqui muito importantes. Em São Paulo, que é onde eu vivi os últimos 20 anos, tem um projeto Guri, que é interessante, que é um projeto voltado para ação social. É música, eles vão lá para aprender um instrumento. Só que não dá para imaginar que o aluno vai chegar lá com 8 anos, aos 16 ele tem que sair, e que esses 8 anos que ele ficou lá era por uma questão só social. Ele sai um músico de lá. E aí eles estão até com uma questão, como é que a gente faz a educação continuada desses meninos? Porque a gente formou um músico. Pois é. Entende? E aí eles se ajustam, alguns vão buscar, já conseguem trabalho e tudo mais. Essas questões todas, elas deveriam ser colocadas mais à mesa. Então, como não vieram ainda de maneira organizada, sistêmica, assim e tal, eu entendo que se partir para a educação,
esse tipo de música funcional na educação básica, talvez a geração que receber esse conhecimento no futuro, eles vão querer se aprofundar. Que seja um ponto de partida, né? Em algum Exato. momento precisa existir esse ponto de partida que Mas seja as pessoas agora. precisam ser sensibilizadas por isso. Então, se ela for sensibilizada na infância, você falou que se tivesse estudado música, talvez matemática e física teria sido mais fácil. Tinha me ajudado, viu? Poxa vida, É verdade. professoras. Mas eu já ouvi relatos exatamente sobre isso. Teve um relato de um rapaz que falou, olha, um professor criava uma circunstância musical lá pra gente que eu entendia matemática. Tem uma coisa para te contar agora. Aí eu não sei se tem realmente a ver com música, mas acredito que sim, ou se simplesmente um sisteminha. O meu professor de biologia, na época do ensino médio, criava umas musiquinhas relacionadas à biologia que eu não esqueci até hoje. Pois é. Por que eu sei que planária, se não me engano, você excreta por célula flama? Todo nemateuminto, tubos em H, moluscos e Então, não vou lembrar tudo, mas por que eu memorizei isso? Pois é. Através da musiquinha? Pois é. Olha que incrível. E isso é só uma brincadeira. E isso é só uma brincadeira. É só uma A gente brincadeira. nem tá falando aqui de toda a funcionalidade Não. real que poderia ter sido aplicada, né? Exatamente. Impressionante. Legal a gente chegar nesse ponto de falar. Agora, pra gente, infelizmente, concluir, como eu imaginei, nosso tempo seria curto, mas a gente tem muito conteúdo para você que está nos acompanhando. Temos outros entrevistados também com um conhecimento tão rico quanto o do Marcelo. Queria que, pra gente finalizar, você falasse um pouco da música e da alta performance a partir de agora. Quem sair daqui, o que você gostaria que essas pessoas levassem em mente em relação à música e performance? Elas vão entender de maneira muito clara a alta performance num quarteto de jazz. Eu vou fazer o tempo todo essa analogia, não é nem uma metáfora, é analogia mesmo. Olha, esse tipo de ação, de atitude, de comportamento leva a esse resultado. Esse tipo de comportamento leva a esse outro resultado. Isso vai ficar muito claro. São 5 lições. Jazz corporativo, as 5 lições de um quarteto de jazz para alta performance. Você criou isso? Eu criei isso. Não é nenhuma grande novidade, mas isso é uma coisa que para mim sempre foi muito clara. E para os músicos talvez seja até uma surpresa para eles, porque eles vão falar, mas isso é o óbvio. Não é necessariamente o óbvio para muita gente, porque isso O óbvio precisa ser dito. para os músicos, aquilo é o tempo inteiro aquela alta performance, né? Agora, se ninguém entender, se por alguma razão essas 5 lições não ficarem claras, o que eu vou sugerir agora, fazendo um spoiler, senta e escute jazz. Ele já vai te tirar da zona de conforto. Porque as pessoas não sentariam para ouvir jazz. Não ouviriam jazz. E eu entendo. Ela te tira da zona de conforto porque ela exige de você uma atenção. Perfeito. Perfeito. Tá aí o conhecimento, então, tá aí o spoiler, tá aí a sugestão para que as pessoas ouçam jazz. Estamos ansiosos pela sua apresentação com o quarteto, com o seu time de alta performance, né? Conversei aqui com o Marcelo Coelho, ele é PhD em música, entendemos inclusive qual é a área de pesquisa dele, de aprofundamento de conhecimento também. Agradeço muito sua presença, desejo um excelente espetáculo para você. Vou chamar de espetáculo. Obrigado, Gabi. Obrigada, Marcelo, grande prazer. E você continua com a gente, porque ao longo de todo o dia estaremos juntos, como já expliquei para vocês, com os outros convidados do evento As Três Bases também, aqui no podcast que a CDL Vitória preparou para nós.